A proposição de investimento que hoje vos trago assenta, como o nome indica, precisamente nisso, ou seja, o SASF Global Sustainable Growth, um fundo do espectro acionista com caráter global, que creio que possa demonstrar não só o que é para nós, Schroders, a sustentabilidade e em que é que molda o nosso investimento nesta solução em particular, e todo o conjunto de capacidades que temos e aplicamos enquanto casa no que toca ao investimento sustentável. Porque a verdade é que durante os últimos 5 anos nós temos assistido a uma transformação rápida de como os nossos clientes ou investidores estão a construir as carteiras, e reconhecendo também este fenómeno, a Schroders tem tentado desenvolver e melhorar toda a sua oferta de produtos para garantir que continua na vanguarda de produtos inovadores, neste caso concreto em termos de ESG. Portanto, avançando então um slide, portanto um exemplo precisamente deste compromisso que a Schroders assumiu para com a sustentabilidade é precisamente este fundo, ou seja, o Schroder ISF Global Sustainable Growth, que é um fundo gerido pela nossa equipa de ações globais da Schroders desde 2010, sendo que o foco de investimento do fundo evoluiu bastante durante a última década, de forma a assegurar que se mantém na vanguarda do investimento a longo prazo e sustentável, e mantendo ou tentando ter sempre um engagement ativo com as empresas nas quais investe. Ou seja, hoje em dia o fundo oferece aos investidores uma solução de investimento global, verdadeiramente diferenciada, concentrada, ou seja, de melhores ideias, que já lá iremos, e sustentável. Portanto, nós se analisarmos o próprio nome do fundo, composto por 3 palavras, Global Sustainable Growth, cada uma delas tem que o constitui o nome do fundo, tem um significado bastante concreto para a equipa de gestão. Ou seja, nós, por um lado, global, o espectro de ações globais é uma das maiores categorias em termos de fundos, e para a Schroders global significa construir a melhor carteira ou tentar construir a melhor carteira de uma perspectiva risco-retorno, independentemente do lugar onde a empresa se encontra. E para isso é necessário ter uma equipa global com recursos locais que ajudem os gestores de fundos a encontrar não só ideias, mas também em conjunto depois com uma equipa central a poder reunir estas melhores ideias locais e decidir quais têm ou não sentido desde uma perspectiva global. Ou seja, isto permite, no fundo, que esta proposição de investimento e a própria equipa que a gere não esteja presa a nenhum país, não tenha um enviesamento a nenhum setor, etc. Ou seja, consequentemente, o que se pretende é construir uma carteira de melhores ideias desde um ponto de vista puramente bottom-up. Ou seja, olhando para o nosso fundo, claramente se verifica, e já lá iremos, que se distingue consideravelmente do seu índice de referência. Por outro lado, sustentável, ou seja, é verdade que existem muitas definições sobre o que é sustentabilidade, portanto, é crucial aqui expor-vos o que é que significa para nós, Schroder, a sustentabilidade. Para nós, a sustentabilidade é nada mais, nada menos do que a capacidade de uma empresa manter o crescimento e os seus rendimentos durante vários anos. Ou seja, trata-se, acima de tudo, daquilo que é a durabilidade de um modelo de negócio, da sua vantagem competitiva e, mais importante ainda, a cultura e a forma como se gera a empresa. Ou seja, dito por outras palavras e de uma forma bastante simples, o que faz com que uma grande empresa continue a ser grande no fundo. Ou seja, nós acreditamos também que para filtrar estes negócios que denominam, ou estas empresas que denominamos como vencedoras, é necessário analisar vários aspectos e ter vários aspectos em consideração, nomeadamente, por um lado, o horizonte temporal a longo prazo, ou seja, nós somos um investidor de longo prazo, ou seja, isto ajuda-nos a ter um diálogo também com um horizonte temporal longo com as empresas nas quais investimos e, consequentemente, ter também a oportunidade de ajudá-las a melhorar, de acordo com aquilo que são os critérios que nós entendemos que melhor servem o nível de sustentabilidade da empresa. Neste caso, o horizonte do fundo é de mais de 5 anos, ou seja, estamos a falar de um fundo que tem uma rotação de carteira atualmente cerca de 20% anuais. E, por outro lado, também o foco naquilo que é o impacto nas partes interessadas, ou seja, como nós já mostrarei em seguida, significa examinar e ter em conta e não deixar de lado nada ao longo de toda a cadeia de valor, ou seja os clientes da empresa, os empregados, os acionistas, etc. Ou seja, as empresas, isto para dizer que as empresas têm uma relação simbiótica com todas aquelas que são as suas partes interessadas, pelo que o impacto de uma empresa nas partes interessadas irá determinar não só a qualidade do seu nível operacional, mas também aquelas que são as suas perspectivas futuras. E isso para nós é algo bastante importante a ter em conta. Por último,
a palavra crescimento, ou seja, aqui a equipa acredita que pode existir uma janela de crescimento nas ações, ou seja, no espectro acionista, devido às diferenças entre aquilo que são os fundamentais das empresas e aquilo que são as estimativas do mercado. E principalmente esta diferença dá-se por três causas, ou seja, por três ineficiências que são algo bastante persistente no mercado. Em primeiro lugar, a reação excessiva do mercado àquilo que é o fluxo de notícias no curto prazo. Por outro lado, a excessiva confiança dos mercados no crescimento histórico e na incapacidade crónica de identificar aqueles que são os catalisadores que mudam a trajetória do crescimento de uma empresa em concreto. E, por último, o facto dos mercados não olharem, do nosso ponto de vista, com suficiente atenção na hora de valorizar o poder dos benefícios das empresas. Portanto, aqui a equipa foca-se essencialmente nas empresas que espera, a equipa de gestão neste caso, que espera que ofereçam um crescimento dos resultados que, de certa forma, supere aquelas que são as expectativas do mercado. Ou seja, os valores com uma janela de crescimento positiva entre aquilo que nós perspectivamos e o que o mercado perspectiva. Nós acreditamos que estes valores irão trazer ao longo do tempo e a longo prazo um rendimento sólido e constante. Ou seja, para tal, acreditamos também que um nível adequado de research fundamental acaba por ser a forma mais fiável de identificar estas mesmas empresas e valorizar o seu potencial de rendimentos em relação àquilo que são as expectativas do mercado. Centramos-nos, como vos disse, num processo de seleção de títulos, ou seja, de ações bottom-up, ou seja, de baixo para cima, para tentar gerar alfa para os nossos investidores e, de certa forma, conseguir aproveitar da melhor maneira aquelas que são as ineficiências crónicas do mercado de ações a nível global. Em termos daquilo que é o processo de investimento, ou seja, dito isto de uma forma bastante simples, traz-nos a um ponto em que então o SASF Global Sustainable Growth, este fundo, acaba por ser uma estratégia bastante concentrada, ou seja, estamos a falar de um fundo que conta com, por norma, tipicamente entre 30 e 50 posições, não mais que isso, que investe a nível global em ações de empresas que são geridas de uma forma sustentável, de acordo com aquilo que são as nossas métricas, ou seja, repetindo para resumir, que se giram, neste caso, com um horizonte temporal de longo prazo e que tenham em conta aquilo que são os interesses de todas as partes envolvidas, nas quais se inclui a sociedade em geral, neste caso. Portanto, a durabilidade do modelo de negócio da empresa acaba por ser aquela que é, do nosso ponto de vista, a premissa base para a definição do seu nível de sustentabilidade. Portanto, isto para vos deixar aqui muito em resumo aquilo que é para nós o propósito desta estratégia. Portanto, segundo aquilo que é o racional de investimento do fundo, apenas aquelas empresas que sejam geridas com toda esta atenção para todos os stakeholders são as únicas que vão poder oferecer um nível de crescimento e de rentabilidades superiores ao mercado. Ou seja, no fundo, para um investidor, o que é que isto permite? É uma estratégia que permite aproveitar a premissa de que o mercado não consegue prever qual será o crescimento de longo prazo, nem sequer valorizar todo o tipo de fatores por norma não financeiros, e permite também a um investidor ter exposição a empresas cujos preços das ações poderão acabar por subir para refletir o seu verdadeiro valor em comparação com as demais que seguem subavaliadas. Avançando, exato, ou seja, chegando à parte da sustentabilidade, ou seja, reconhecendo aqui que toda esta análise a estas relações de sustentabilidade acaba por ser tanto uma arte como uma ciência, nós nas Schroders e a equipa de gestão utilizamos ferramentas ESG desenvolvidas dentro de casa, ou seja, são de propriedade das Schroders, em concreto, neste caso, como está aqui visível e ilustrado graficamente no slide, o Context e o SustainX, juntamente com um questionário a que chamamos de Sustainability Quotient, SQ. Okay? O SustainX não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta que nos ajuda a quantificar quais é que são as contribuições positivas e negativas que as companhias têm na sociedade. Ou seja, o que nos permite, no fundo, ter uma visão interessante na gestão destes mesmos impactos que as empresas têm e ser ativos neste sentido igualmente. Portanto, no caso do Context, por outro lado, é uma ferramenta que identifica fatores de desempenho e dados para examinar os pontos fortes e fracos de uma empresa em diversas áreas, em comparação
com os competidores dentro do mesmo setor. Ou seja, estamos a falar de algo que vai muito mais além de uma simples tick box, onde vamos metendo uma cruz para saber se faz ou não isto. Ou seja, vai mais além do que isto, porque acaba por incluir mais do que 250 pontos de dados que nos permitem, de certa forma, assegurar que a análise de sustentabilidade que se extrai para estas empresas é uma análise robusta e, acima de tudo, é uma análise com base em evidências. Ou seja, esta ferramenta, para que tenham uma ideia, demorou mais de 2 anos a ser construída e nós, inclusive, na Schroder, recorremos a um processo de pesquisa bastante extenso, que nos permitiu, no fundo, identificar mais de 700 tendências em 47 indústrias distintas. Ou seja, temos aqui um leque de evidência bastante forte que nos permite assegurar minimamente a qualidade dos dados que conseguimos extrair desta ferramenta. Ou seja, dito isto, o objetivo principal de tudo isto é que seja um processo objetivo, que seja um processo debatido, querendo que vá mais além da simples divulgação de informação que as empresas fazem, ou ir mais além, inclusive, daquilo que são os resultados passados. Nós vemos um ponto de diferenciação real. Porque nós, no fundo, o que não queremos é apenas estar a compensar o mero efeito de divulgar informação por parte das empresas. Queremos ir mais além do que isso. Ou seja, do nosso ponto de vista, acaba por ser muito mais importante saber realmente o que é que estas empresas estão a fazer, como é que podemos ajudar estas empresas enquanto acionistas e onde é que necessitam de melhorar. Ou seja, todo este processo é um processo supervisionado pelo Comitê de Investimento Sustentável das Schroders, ou seja, estamos a falar de um grupo composto não só pela equipa de gestão do fundo, mas também pelo responsável de sustentabilidade das Schroders ou pelo chefe de análise sustentável das Schroders, entre outros. Ou seja, em termos coletivos, todo este comitê analisa e tem em conta todo este tipo de fatores e de métricas de sustentabilidade que nós acreditamos serem serem as mais indicadas para chegar a um nível certo de avaliação de sustentabilidade de uma empresa. As nossas próprias ferramentas e, consequentemente, a nossa própria metodologia, ao invés de um qualquer provider de ratings de sustentabilidade, como existem vários no mercado hoje em dia. Ou seja, acima de tudo, por duas razões ilustradas aqui neste slide. Ou seja, acima de tudo, os dados que nós temos da aplicação de ratings, ou da atribuição de ratings de sustentabilidade por parte da indústria, não nos parece, para já, muito coerente. Ou seja, parece-nos, acima de tudo, que a indústria compensa mais a informação que simplesmente é divulgada pelas empresas em comparação com o real compromisso das mesmas em ser sustentável. Ou seja, se nós olharmos aqui para o gráfico do lado esquerdo, nós verificamos onde temos aqui um enviesamento em termos regionais e em termos de capitalização de mercado, ou seja, vemos em termos regionais que existe um claro enviesamento para a Europa, em termos regionais, ou seja, onde o compromisso global na Europa, todos sabemos que para com a sustentabilidade é mais avançado, portanto acaba por requerer naturalmente muito mais às empresas, pelo menos na divulgação. E por outro lado, um enviesamento em termos de empresas mais sustentáveis, segundo a indústria, para empresas de maior capitalização, ou seja, que acabam por ser aquelas que têm mais recursos de divulgação, maior obrigatoriedade ou pressão social para tal, ou seja, para que seja feita essa divulgação, mas que não valida por completo que sejam empresas que tenham um compromisso sério, ou pelo menos claro, com a sustentabilidade em todas as vertentes e a largo prazo. Portanto, nós, por outro lado, isto aqui acaba por ser um pouco comprovado se nós olharmos para o lado direito do gráfico, do slide, perdão, se analisarmos as correlações entre as entidades de ratings, não existe uma vez mais uma correlação clara, ou seja, é baixa. Vocês no gráfico azul têm o índice MSCI versus a Sustainalytics. No gráfico verde, o MSCI, uma vez mais, com o S&P, e a azul, o Sustainalytics com o S&P. E como é que se interpreta este gráfico? Ou seja, basicamente, por exemplo, no gráfico azul, 0.3, é a correlação das empresas que o MSCI e que a Sustainalytics consideram sustentáveis ou não.
E 0,3 acaba por ser, na vertente, por exemplo, ambiental, acaba por ser uma correlação bastante baixa, ou seja, quer dizer que para um as empresas são sustentáveis, para o outro não são assim tanto, ou seja, tanto na vertente ambiental, como na vertente social, ou como na vertente de governance, ou seja, nas três siglas do ESG, não existe em nenhuma destas vertentes uma correlação que seja, sim senhora, bastante positiva, ou seja, em qualquer uma delas, para uns, grande parte das empresas são mais sustentáveis, mas para outros, essas mesmas empresas já não são tanto. Portanto, isto parecem-nos dados não muito coerentes e, portanto, o que nos leva e acaba por ser a principal razão pela qual nós utilizamos a nossa própria metodologia para definir o que é ou não sustentável. Neste slide aqui, ou seja, acaba por ser todo o seguimento das nossas e a exposição daquelas que são as nossas métricas climáticas. Ou seja, isto não é algo que fique só no papel. A equipa de gestão, juntamente com as demais equipas de sustentabilidade da Schroders, monitorizam todas as métricas, e aqui para vos deixar, só a título de exemplo, aquela que é, por exemplo, a exposição ao carbono, ou à exposição climática do fundo, em que, seja na pegada de carbono, na sua intensidade de toneladas de CO2 emitidas por cada milhão de vendas nas empresas onde estamos investidos, ou na exposição ao risco de transição, é sempre, naturalmente, muito inferior ao seu índice de referência, ou seja, isto mais a título informativo, para que, acima de tudo, passar a mensagem de que é algo que é, de facto, monitorizado de forma regular e exposto também aos nossos investidores de uma forma constante e regular, para que saibam e tenham uma ideia de como é que não só estão estas métricas de exposição, mas também como é que tem sido essa mesma evolução, que é algo igualmente importante. Eu há pouco falava-vos das nossas ferramentas proprietárias que utilizamos para identificar o nível de sustentabilidade destas empresas, nas quais nós investimos para esta carteira, para este fundo, para a SISF Global Sustainable Growth, e referi-vos o Context e referi-vos o SustainX. Faltando, por último, o questionário SQ, que deixei propositadamente aqui para este slide número 8, ou seja, o Sustainability Quotient. Okay? Isto trata-se, acima de tudo, do quê? De um questionário, estamos a falar de aproximadamente 20 perguntas, que nós fazemos a todas as empresas, não só nas quais investimos, e sem exceção, mas também naquelas que analisamos, ou seja, pré-investimento, e é um questionário que se centra essencialmente no impacto ambiental da atividade empresarial em questão, ou seja, nos trabalhadores, nos clientes, nos fornecedores, etc., ou seja, em toda a cadeia de partes interessadas na empresa em questão. Ou seja, esta análise acaba por ser uma análise que eleva em muito aquilo que é o nível de exigência que nós, Schroders, ou que a nossa equipa de gestão requer, de forma a tomar uma posição ou a tomar risco numa companhia, a investir numa companhia. Só a título de exemplo, em média, cerca de 50% das companhias, e o universo já é curto, atenção, cerca de 50% das companhias que nós analisamos para o fundo são rejeitadas. Portanto, o nível que é exigido para que a empresa seja incluída nesta estratégia é acentuadamente alto. Ou seja, nós, para dar um exemplo, naturalmente nenhuma empresa é perfeita, e mesmo empresas nas quais nós investimos, existem sempre pontos a melhorar, e é isto que já explicarei a seguir, mas já aconteceu por diversas vezes analisar empresas com excelentes modelos de negócio, mas que depois, por um fator ou outro que não cumpre neste questionário SQ, acabam por não ser selecionadas. Portanto, e é esta avaliação inicial também que nos permite também depois ter uma postura muito proativa enquanto investidores, enquanto acionistas, no que toca ao nosso papel. Precisamente enquanto acionista, ou seja, tentando melhorar vários aspectos da empresa. Ou seja, se nós tomarmos aqui como exemplo a Bunzl, uma multinacional britânica que opera no ramo da distribuição e da outsourcing, ou seja, na vertente ambiental, apesar de estarem a melhorar de forma bastante evidente, como podem verificar aqui no eixo superior, onde diz Environment, a melhoria tem sido gradual, mas evidente. Mas existe ainda margem para melhorar, ou seja, isto para dizer que mantemos, enquanto acionistas, um papel muito ativo diretamente com o senior management de cada empresa em questão, de forma a que seja cumprido todo este compromisso em melhorar qualquer que seja a vertente que haja a melhorar da empresa. Neste caso aqui, esta empresa tinha ainda um processo de alternativas a embalagens de plástico
pouco evidente e pouco materializada em toda a sua operativa. Portanto, foi um dos pontos, a título de exemplo, só de curiosidade, que identificámos como urgente melhorar. Portanto, uma vez mais, e como vos dizia há pouco, nenhuma empresa é perfeita, o importante passa por existir, acima de tudo, um compromisso, bem como condições estruturais dessa mesma empresa para conseguir melhorar a longo prazo. Aqui, neste caso, acaba por ser uma ilustração do que é o valor da nossa filosofia de investimento, bem como de toda a estruturação do processo de investimento, acaba por ser ilustrado em termos bastante práticos pelo facto da performance do nosso fundo, ou seja, aquilo que é gerado para os nossos investidores em termos de performance, não vem ou não é proveniente de uma alocação setorial, ou seja, um setor ou outro em concreto, ou uma alocação regional. Ou seja, neste caso, grande parte, como é visível, desde 2017 até 2021, como está aqui ilustrado neste horizonte temporal, na barra azul, grande parte do alfa que foi gerado para a carteira veio ou proveio da seleção de títulos, ou seja, dos títulos que estudamos, pesquisamos e decidimos e nos quais decidimos investir. Portanto, acaba por fazer jus àquilo que é a nossa filosofia de investimento e acaba por ser uma demonstração de valor daquilo que temos optado por fazer até hoje no SISF Global Sustainable Growth. A verdade é que também nos perguntam várias vezes, e faz sentido, se o nível de convicção, e tratando-se de uma carteira de um Best Ideas, portanto, de uma carteira de alta convicção, ou seja, se nós aplicamos enquanto equipa de gestão um elevado grau de convicção em cada posição que nós assumimos na nossa carteira, e para isso recorrendo a métricas de análise qualitativa bastante exigente, ou seja, o que resulta a ter uma rotação de carteira bastante baixa, como vos dizia, estamos a falar de 20% anual, como muito, o que é que nos pode levar a vender uma posição? Ou seja, antes do tempo, antes do horizonte temporal que temos para o fundo, que são de 5 anos. Essencialmente existem, eu posso citar-vos aqui 4 vertentes que justificam uma venda de uma participação de uma empresa no fundo. Ou seja, em primeiro lugar, pode ocorrer quando perdemos a nossa convicção, ou seja, numa perspectiva mais de sustentabilidade de longo prazo do modelo de negócio. Porquê? Por culpa de uma deteriorização, por exemplo, do perfil de sustentabilidade ou da falta de esforço por parte da empresa. Em segundo lugar, o facto da nossa janela de oportunidade, como vos ilustrei no gráfico do slide 3, ou seja, o tal gap entre o que é a perspectiva de mercado e aquilo que nós achamos que a empresa poderá fazer. Se esse gap se comprime, ou seja, se fecha, nós consideramos que a ação que detemos já atingiu um valor justo de mercado, é uma razão para vendermos a posição. Por outro lado, o facto também, e que pode acontecer, perder a confiança nas capacidades da empresa em atingir o nível de crescimento que se esperava. Ou por último, identificarmos uma alternativa melhor que acabe por oferecer características de sustentabilidade mais fortes e um potencial de retorno mais ajustado ao risco. Por outro lado, aquela aqui, e mais a título de informação, informativo, aquele que é o posicionamento, isto está datado de 31 de março, esta carteira não tem rotação muito alta, portanto, os níveis seguem mais ou menos razoavelmente idênticos. Temos aqui aquela que é a nossa exposição setorial e a nossa exposição regional, ou seja, como vos dizia há pouco, o que é importante para nós é o nosso processo de seleção de títulos e não ter um enviesamento bastante acentuado em termos regionais ou setoriais. Portanto, neste sentido, aquilo que é, neste momento, a nossa alocação, por exemplo, em termos setoriais, ou seja, a nossa subponderação ao setor industrial, de saúde, financeiro, ou a nossa subponderação, por exemplo, ao setor tecnológico, por exemplo, provém, é uma mera consequência daquilo que é o nosso processo de seleção. Ou seja, não tem a ver com um asset allocation em termos setoriais, ou seja, acaba por ser uma mera consequência daquelas que são as métricas que nós decidimos para selecionar as empresas em si. Ou seja, vamos empresa por empresa e não por região ou por setor, sempre numa ótica bottom-up.
E por último, uma vez mais, também aqui no interesse do tempo, muito rapidamente, em termos informativos e datado de 30 de abril de 2022, aquela que tem sido a performance do fundo desde o início deste ano, anualizada há 3 anos e a 5 anos, e depois no lado mais abaixo, em termos anuais desde 2012 a 2021, aquela que tem sido a performance do fundo em termos absolutos e relativos, e de onde, acima de tudo, conseguimos deduzir que o fundo, seja um período de 5 anos ou a 3 anos, ou mesmo desde o início deste ano, que tem sido um ano complicado, ou anualmente desde 2017, tem sido capaz de gerar alfa de uma forma bastante consistente e sustentada em comparação com o seu índice de referência, o que acaba também por dar provas dadas em termos de track record e àquilo que tem sido a nossa filosofia, ou seja, o que temos mantido, a filosofia à qual nos temos mantido fiéis até agora.